Nós vamos dar continuidade à nossa mensagem e o texto que nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, a partir do verso 17. Lucas 6, do 17 até o 19, nós vamos fazer a leitura. Eu já coloquei o texto aqui para aqueles que não trouxeram a Bíblia. Está projetado ali: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Até aqui. Amém? E eu quero que vocês permaneçam com as Bíblias de vocês abertas. De vez em quando a gente vai dar uma olhadinha no texto também. Permaneçam com suas Bíblias abertas. A última vez que preguei, que não foi domingo passado, mas a última vez que preguei, eu falei sobre Jesus ter escolhido, daquele grupo de discípulos que ele tinha, ele escolheu 12 para serem os apóstolos. E trabalhei naquele dia sobre o que é um discípulo, o que é um apóstolo. Lembro que falei sobre isso com vocês. E se vocês lembram, observaram, naquela ocasião nos diz que Jesus subiu a um monte para orar. E agora o texto está dizendo que ele desce para um lugar plano. Então Lucas, que é o evangelista que registra isso aqui, ele faz questão de mostrar, inclusive, o relevo na sua história. Olha, Jesus agora ele subiu, agora Jesus desceu, agora Jesus veio para um lugar plano, não é um lugar montanhoso, é um lugar plano. E um detalhe que Lucas apresenta, e Lucas dos evangelistas, ele é o meu segundo preferido, tá? O primeiro é João. Eu gosto demais de João. Teve uma época que, quando eu ia pregar no culto, eu era pastor de jovens em uma igreja. Antes de eu começar a pregar, os jovens já estavam com a Bíblia aberta em João. Eles já sabiam que eu ia falar de João. E naquela época eu nem pregava uma mensagem em sequência como estou fazendo hoje. Eu pregava muito, até que teve uma hora que eu tive que dar uma parada. Não, existem outros 65 livros na Bíblia, eu preciso explorá-los. Tá? Agora, dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, por que sinóticos? Porque eles contam a história de Jesus numa mesma ótica. Daí a palavra sinótico, numa mesma ótica, no mesmo ponto de vista. E João é totalmente diferente dos outros três na maneira de contar a história e o ministério de Jesus. Agora, dos sinóticos, eu gosto muito de Lucas, principalmente pelo fato de Lucas ser detalhista. Lucas é um cidadão que ele coloca no relato coisas que Mateus e Marcos acham que não faz diferença. Eu não sei se vocês lembram quando eu ministrei aqui sobre a cura do homem da mão atrofiada que estava na sinagoga. Todos os outros contam, mas Lucas deixa claro que era a mão direita. Ele é muito detalhista, talvez, e eu acredito que sim, pelo fato de Lucas ser médico. Então, os pormenores fazem muita diferença para um médico. Já naquela época fazia. E um detalhe que eu observo nesse texto aqui que me chama a atenção é que Lucas faz a distinção entre dois grupos de pessoas. Ele faz um paralelo. Para um lado um grupo e para o outro lado o outro grupo. E quando eu li isso, eu fiquei imaginando o porquê disso e se haveria uma mensagem nisso. E acreditem, há uma mensagem de Deus para as nossas vidas no simples fato de Lucas ter registrado que estavam ali os seus discípulos e uma numerosa multidão do povo. Puxa vida, ele faz distinção entre pessoas. Ele faz um paralelo, ele coloca discípulos de Jesus. E aqui não estou nem falando de apóstolos. Não estou me referindo aos 12. Estou me referindo aos discípulos. Entre eles também os 12 apóstolos, mas discípulos de Jesus. E do outro lado, uma numerosa
multidão. E aí ele cita de várias regiões, até de regiões fora dos limites de Israel, como por exemplo Tiro e Sidom. Gentes que vinham de muitas partes da região e que buscavam cura. E depois eu vou falar sobre isso um pouco, sobre pessoas que buscam cura e não tem problema nenhum em buscar cura em Deus, porque Ele é poderoso para curar. Pessoas que buscavam libertação espiritual, o texto fala que muitos que vinham atormentados por espíritos malignos eram curados, saíam dali pessoas restauradas. Pessoas que vinham com a expectativa de tão somente tocar em Jesus, porque saía virtude, saía poder dele. E a gente vai, daqui uns dias, ler a história da mulher que tinha uma hemorragia. Também está registrado, estou lembrando do endereço aqui em Marcos 5, por exemplo, você pode localizar essa história de uma mulher já debilitada por uma hemorragia que só toca em Jesus e Jesus para no meio da multidão, só um pouquinho, alguém me tocou. Aí os discípulos, mas mestre, as multidões estão te comprimindo e tu diz alguém me tocou. Não, alguém me tocou de uma maneira diferente, eu estou parafraseando, porque de mim saiu virtude, ou seja, poder. Então as pessoas vinham com essa expectativa de só tocar em Jesus e já serem curadas. Também pessoas que procuravam Jesus porque Jesus tinha um ensinamento diferente daquele ensino dos fariseus. Alguém disse, esse não prega como pregam os fariseus, mas ele prega como quem tem autoridade. Era diferente o ensino de Jesus. Outros também procuravam segui-lo porque ele partia o pão, multiplicava o pão, alimentava as multidões. A gente vê depois esse conflito em João 6, quando Jesus diz para eles, olha, vocês estão me seguindo, não por causa dos sinais miraculosos que eu faço, mas vocês estão me seguindo porque eu dei pão para vocês. O Evangelho de João vai mostrar isso. Mas eu tenho observado o texto aqui, e eu quero que vocês olhem na Bíblia de vocês. Depois no versículo 20, diz assim, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm fome, e aí ele vai falando. As bem-aventuranças, que é muito melhor apresentado agora, eu vou falar um ponto negativo de Lucas, elas são muito melhores apresentadas em Mateus, mas elas também constam no Evangelho de Lucas. As bem-aventuranças, que alguns lá em Mateus vão chamar de o sermão da montanha, aquele dia que Jesus senta num lugar mais alto e ele começa a falar, e são quase 3 capítulos de lições de vida prática, diária, ética cristã pura, colocada ali pelo evangelista. E aqui Lucas também faz o seu registro, ele também coloca os ais. Tanto que algumas Bíblias trazem bênçãos e ais. Por quê? Porque bênçãos, bem-aventurados vocês ou abençoados são vocês que fazem isso. Mas ele também faz esse paralelo. Isso é muito comum na cultura do Oriente Médio da época, que é chamado de paralelismo antitético. Sempre fazer uma comparação. Deus amou Jacó, mas aborreceu de Esaú. Então a cultura do Oriente Médio, em especial a cultura judaica, ela sempre faz esse paralelo. E aqui nós temos um paralelo. Bem-aventurados são vocês que vivem dessa maneira. Mas ai de vocês que não estão fazendo certo. Ai de vocês que são assim. Ai de vocês que estão assados. Ai de vocês que fazem desse e daquele jeito. Aí depois, mais adiante, ele vai falar sobre o amor ao inimigo ou aos inimigos. O julgamento ao próximo, a árvore e seus frutos, o prudente e o insensato. E aí a gente termina o capítulo 6 de Lucas. Daqui para frente, de hoje em diante, as próximas mensagens elas vão falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Eu queria até ter mais tempo para poder explorar isso tudo hoje, mas nós vamos também aos poucos degustando essa mensagem. O que é ser um discípulo de Jesus? A palavra discípulo, se nós apenas traduzirmos a palavra discípulo, ela significa aluno. Apenas aluno, aquele que aprende. Agora, quando a gente olha para o contexto bíblico e para aquilo que Jesus ensinou, ser discípulo não é apenas alguém que frequenta uma sala de aula. Ser discípulo não é alguém que apenas faz um curso, que tem um professor particular para alguma matéria. Não é só isso.
Ser discípulo naquilo que nos diz a palavra de Deus é se tornar igual ao seu mestre. E esse é o objetivo, pelo menos deve ser, o objetivo de todo cristão, ser igual ao seu mestre, Jesus Cristo. E ser discípulo não é apenas uma filosofia de vida, não é apenas uma camiseta que a gente manda fazer, eu sou de Jesus, a minha vida é do mestre, ou coisa desse tipo. É muito mais do que isso. E ser discípulo também é muito mais do que frequentar uma igreja. E é bem sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa diferença que Lucas apresenta no texto. Lucas diz assim: Jesus desceu para um lugar plano e estavam ali os seus discípulos, grupo A, e numerosa multidão, grupo B. Quer dizer, não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Literalmente, na época, literalmente no sentido literal, o discípulo é aquele que seguia o mestre. Então, os mestres eram chamados os rabis ou rabinos. O mestre estava indo e atrás dele, caminhando, literalmente seguindo ele, caminhando os seus discípulos. Não passava, isso não era só com Jesus que acontecia. Existiam muitos mestres na época de Jesus, muitos. Então passava o mestre e aquela fileirinha de discípulos, de alunos que eram os seguidores daquele mestre. Há um dito judaico que dizia que um bom discípulo ele deve se encher com a poeira dos pés do seu mestre. Eles caminhavam em ruas que não eram pavimentadas, aquela sandalinha de couro batendo na sola do pé, levantando poeira, e quem vem atrás? O discípulo. E para um discípulo ser coberto com a poeira dos pés do seu mestre era uma honra. Faziam questão de fazer isso. Agora Jesus está indo de um lado para outro, ele vai na sinagoga, ele vai no monte, ele desce do monte. Vocês vão ver em outras passagens que Jesus entra num barco, passa para o outro lado do mar da Galileia. Quando ele chega do outro lado, a multidão já chegou lá. A multidão foi a pé, fez a volta no entorno do lago, porque as multidões andavam atrás de Jesus também. Então, ser discípulo não é só no sentido literal da palavra seguidor. Aquelas pessoas, elas estavam seguindo Jesus, no sentido literal. Mas no sentido amplo da palavra ser discípulo, aquelas pessoas não são consideradas discípulos. Pelo menos não por Lucas, porque Lucas faz a separação. Estavam ali os seus discípulos e uma numerosa multidão. Os discípulos e a multidão é o tema da mensagem de hoje. Os discípulos e a multidão. Por que a multidão seguia Jesus? Uma pergunta que eu me fiz, é uma pergunta que eu levanto aqui, e eu já trago a resposta também. A multidão seguia Jesus por quê? Ele curava os enfermos, já falei sobre isso. E o próprio texto que nós lemos, o próprio trecho que nós lemos nos mostra que as pessoas vinham a Jesus e recebiam a sua cura. E eu falei também que não há problema nisso, desde que essa não seja a única motivação. Mas eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Eles queriam ver os sinais. Existem dois textos em Lucas 11. Eles pedem um sinal. Jesus, então nos dá um sinal para que a gente creia em ti. E aí Jesus usa até aquela metáfora, né? Aquela simbologia toda do Antigo Testamento. Uma geração incrédula me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve por 3 dias no ventre do peixe. Assim será o Filho do Homem, que estará 3 dias no ventre da terra. Se vocês querem um sinal, a minha morte e ressurreição é o sinal suficiente. Lá em João 6, quando há aquela discussão sobre o pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu, não, mas os nossos pais comeram do pão no deserto, maná, toda aquela discussão no capítulo 6 de João. E aí, depois de tudo, eles ainda chegam a dizer para Jesus, então mostra-nos um sinal para que creiamos em ti. Então as multidões, elas estavam ali porque elas queriam ver acontecimentos sobrenaturais. Elas queriam ver coisas absurdas, inexplicáveis. E também aqueles que buscavam o pão.
porque tinham suas necessidades, a necessidade do alimento. Então, tem um cara aí que pega 5 pães e 2 peixinhos e diz que ele alimenta uma multidão numerosa acima de 5.000 pessoas, porque 5.000 era o número só dos homens, sem contar mulheres e crianças, como diz o texto. Vamos seguir esse cara. Enquanto a gente estiver seguindo ele, tem pão para nós. Qual é a verdade relacionada, ou as verdades relacionadas nisso que eu apresento para vocês? Isso é muito fácil de observar nos nossos dias. Não precisa nem ir muito longe. Muitos procuram igrejas apenas porque querem ser curados. E a gente que está no ministério, né, Carlos? A gente sabe e já lidamos com muitas pessoas que vêm na igreja: pastor, eu estou doente, problema na coluna, problema no fígado, é isso, é aquilo. E a gente ora, e é o nosso papel, e a gente nunca vai deixar de fazer isso. Porque não cumpre a mim julgar se aquela pessoa realmente é um interesseiro que só quer a cura, ou se é alguém sincero que está entregando a sua vida a Jesus. Não cabe a mim. Mas a gente percebe muitas pessoas que foram curadas, e depois de curadas viram as costas para a igreja, viram as costas para o evangelho e viram as costas para Jesus. Acontece também. Outros são os curiosos que querem ver se acontece algo sobrenatural. Existem muitas pessoas correndo atrás de sinais. Se chegar aqui na cidade, for anunciado aí na rádio, na televisão, nas redes sociais, se colarem cartazes aí pelo centro, nos postes: olha, tem um grande pastor milagroso aqui na cidade. Ele cura tudo. Ele revela o número do teu CPF, ele faz não sei o quê. As multidões correm para lá porque as pessoas, elas querem ver algo místico. Essas coisas mexem conosco. Essas coisas fascinam o ser humano. Puxa vida, o cara ele vai levitar em pleno culto. E as pessoas, uau, esse cara levitou em pleno culto. Ele engoliu o caco de vidro, as coisas absurdas que parece que só no circo existem, mas existem também igrejas, que aí a gente não sabe se é igreja ou se é circo. No fim acaba virando tudo a mesma coisa. As pessoas querem ver sinais. Então tem um cara ali que hipnotiza as pessoas. Meu Deus, as pessoas se maravilham com isso. E correm atrás dessas coisas. E como correm atrás dessas coisas? E ainda há quem tão somente deseje satisfazer suas necessidades pessoais. E eu falava aqui há alguns meses, e achei oportuno inclusive falar no Natal, que para algumas pessoas Deus é o Papai Noel. Senhor, eu estou precisando de um carro novo. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de roupas. Senhor, eu preciso de comida. E não que não possamos orar por essas coisas. A Bíblia não proíbe de orar. Agora, a relação de algumas pessoas com Deus parece que é só essa troca. Eu vou na igreja e Ele me dá. Eu vou na igreja, eu dou uma oferta e eu ganho de volta multiplicado 10, 100, 1000 vezes mais porque alguém falou isso. Alguém disse para o povo: olha, Deus está dizendo que se você trouxer a sua oferta, Ele vai multiplicar. E isso mexe com uma outra área humana, a ganância. Vocês pararam para pensar? Quantas são as pessoas que são iludidas em golpes? No celular você recebe uma mensagem: você foi premiado com um carro que custa 70 mil reais. Você só precisa pagar uma taxa dos documentos e mais a cegonha que vai trazer o carro que custa só 5 mil reais. Deposite nessa conta. E em tantos dias o carro estará na sua casa. Acreditem, tem pessoas que depositam. Por quê? Porque mexe com uma área muito sombria do ser humano, a ganância. O desejo por facilidade, ganhar coisas fáceis. E a gente tem que aprender uma coisa. Agora fechando um pouco aqui a mensagem, falando na vida prática social, não tem nada fácil nessa vida. Se tiver alguma coisa que for muito fácil, por favor, suspeitem. Se for muito fácil, quando alguém estiver na porta de uma loja, de um banco, de uma financeira, dizendo assim: você foi sorteado, entra aqui que tem um brinde para ti.
Esses caras estão dando brinde assim de graça? Não. Cuidado, eles querem te tirar alguma coisa. Só que isso mexe com uma parte do ser humano, a ganância. Um pouquinho à frente. A multidão, ou as multidões, dependendo da versão bíblica que vocês estão usando, na NVI traz a multidão, na Almeida traz as multidões, porque eram muitas pessoas. As multidões, em alguns casos, até atrapalhavam as coisas, o trabalho de Jesus. Vocês acreditam nisso? Que algumas pessoas até atrapalhavam, eu coloquei alguns exemplos ali. Esse texto ali do paralítico de Cafarnaum, eu já preguei aqui na igreja. Quando aqueles 4 homens foram trazer o paralítico para introduzi-lo à residência onde Jesus estava, o que aconteceu? Não puderam porque a casa estava cheia de gente. Multidão ali. Lucas 8 registra que a própria mãe de Jesus não conseguiu chegar até Jesus por causa da multidão. Olha aí, Dia das Mães. E a mãe de Jesus queria falar com ele, não conseguia por causa do povo em volta ali. A multidão estava em torno de Jesus. A mulher do fluxo de sangue ou da hemorragia, Lucas 8, já falei para vocês também, teve que enfrentar a multidão para poder tocar em Jesus. E tem esse texto em Lucas 12, 1. Isso aqui não é palavra minha, está escrito no texto, que eles se atropelavam. Está escrito lá. Lucas 12, 1. A multidão era tanta que eles chegavam a se atropelar. Chegavam a se atropelar. Coisa assim, como a gente vê aqui em Porto Alegre não é tanto, mas a gente vê no metrô de São Paulo, Rio, abriu a porta. Ah, eu não quero entrar, não, agora tu vai entrar. E o povo vai te levando, né? Acontecia até isso. É possível que até algumas pessoas se feriram, não sei. O texto não diz, mas se chega Lucas a registrar que as multidões se atropelavam, é porque a coisa era séria. Em alguns casos a multidão até atrapalhava. Agora vamos pensar na prática, como que a gente relaciona isso? Em nossos dias, muitas pessoas que estão nas igrejas mais atrapalham do que ajudam. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. E outro, são parte da multidão, pois procuram seus próprios interesses e ainda impedem que outros se acheguem a Jesus. Muitas vezes, não são poucas e nem raras situações em que as igrejas estão cheias de gente, mas cheia mesmo. Eu não estou falando do nosso contexto aqui que tem 50 cadeiras. Eu estou falando de um contexto de 5, de 10, de 15 mil pessoas numa igreja adorando a Deus e que a gente se emociona com isso. Olha só coisa linda. Agora a grande questão é, quantos destes são discípulos de Jesus e quantos fazem parte da multidão? Porque às vezes a gente vê gente dentro da igreja que mais causa problema para o evangelho, mais escandaliza o evangelho, denigre o nome de Jesus, da igreja, dos cristãos autênticos, e vai para a televisão ainda falar num programa ao vivo, vai cantar e fazer cada aberração que as pessoas olham assim, esses crentes aí, ó, tudo louco, tudo doido. Tem muitas pessoas que estão inseridas nesse grupo, vão nos cultos, têm o seu nome lá no hall de membro, participam até de alguma atividade da igreja, mas infelizmente em alguns casos até atrapalham o andamento da obra de Deus, devido ao seu péssimo exemplo na sociedade e de um mau testemunho. Existe isso também, infelizmente. E existem aqueles, como está na segunda parte ali, que são pessoas que entram e saem de templos evangélicos porque só tem pensamento nos seus interesses. Eu vim aqui porque eu estou doente, porque eu estou quebrado financeiramente, porque eu preciso resolver algo na minha vida, mas eu não quero nada com essa gente, eu quero resolver o meu problema. Né? Cada um por si, Deus por todos, eu estou nem aí para os outros. Eu quero resolver o meu problema. Eu chegando aqui e saindo daqui com o meu problema resolvido é o que importa. As multidões não se importavam com o outro. Elas eram capazes de passar por cima do outro, se atropelar, pisotear, porque cada um queria resolver o seu problema. E isso fala conosco.
e isso mexe conosco também. Agora pense nesse último detalhe que eu trago para vocês. A multidão não permanece. Tem aquele texto que fala sobre o joio e o trigo. Tá? Que tem um joio que é semeado na igreja, que não foi semeado por Deus, mas que está ali, e que não somos nós que vamos tirar as pessoas daqui e colocar para lá. Não, mas haverá um dia de separação, onde os anjos de Deus farão a separação, realizarão a separação entre joio e trigo. Então, a gente não sabe. A gente gostaria que todo mundo fosse trigo. Eu gostaria que todo mundo fosse cristão autêntico, verdadeiro discípulo de Jesus. Mas eu não sei. É Deus quem vê o nosso coração. Isso está na Bíblia. Tá? Agora, além disso, além dessa separação que haverá naquele dia, também a gente constata que a multidão, ela é temporária. Ela não fica até o final. Ela não permanece. E eu trago aqui um detalhe muito interessante. Em João 6, do versículo 60 em diante, já deu para ver que o capítulo 6 de João é bem longo. Então, em João 6, do 60 em diante, Jesus fala de maneira mais dura com os seus seguidores. E muitos o abandonam. Quem que trouxe uma palavra sobre isso foi o Christian? Alguém falou sobre isso nesses últimos dias. Que Jesus disse, vocês também querem ir? E Pedro falou, foi o Regis. Foi o Regis que trouxe essa palavra. Vocês também querem me abandonar? Disse Jesus. Jesus começou a ver. Imagina, ainda bem que era Jesus, imagina isso na cabeça de um pastor. Eu tenho uma igreja de 5 mil membros. E de repente, depois de uma pregação, que eu trago uma palavra mais dura, eu começo a receber uma fila de gente diante de mim, não para me cumprimentar e me desejar uma boa semana na porta, mas para dizer assim, pastor, estou pedindo saída da igreja. Ah, irmão, pois é, o que houve? Não, pastor, eu quero ir embora, não quero mais congregar aqui. Tudo bem, aí vem o segundo, aí vem o terceiro, aí passaram 100, 200, 300 naquela fila. Pastor, eu quero congregar em outro lugar, não vou mais congregar contigo. Isso, para um pastor, isso coloca um pastor em choque, em crise. Puxa vida, perdi todos os membros, ou a maioria dos membros, por causa de uma pregação. Agora, Jesus não estava muito preocupado com isso, se ele ia perder público ou não. Porque ele não veio para agradar as multidões, ele veio para fazer aquilo que ele tinha para fazer. E ele traz uma palavra dura, olha, aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, ou seja, não participar do meu sacrifício, não tem parte comigo. Ah, que negócio é esse? Palavra muito dura isso aí, não é para mim. E começaram a ir embora, começaram a ir embora, começaram a ir embora. E Jesus olhou para os discípulos ali, para os 12, e disse assim, vocês querem ir também? Podem ir. E aí Pedro diz assim, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eles permaneceram, porque eles eram discípulos. Olha que interessante, antes de subir ao céu, Jesus falou aos seus discípulos, vocês lembram da ascensão de Jesus? Jesus foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ficou mais cerca de 50 dias com seus discípulos e na hora de subir ao céu, ele diz assim para eles, Atos capítulo 1 registra isso, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava prometendo o Espírito Santo, que depois no capítulo 2 se cumpre a descida do Espírito Santo na vida da igreja. Então, fiquem em Jerusalém. E o texto que também é Lucas que registra, lembra do Lucas detalhista? Também é Lucas que escreve Atos, e Lucas diz assim, estavam ali quase 120 pessoas. Imagina isso para um pastor que tinha uma igreja com mais de 5 mil pessoas. E agora quando ele vai para o Pai e vai mandar o Espírito Santo e agora a igreja vai ter continuidade a partir dos apóstolos, aquela igreja de mais de 5 mil pessoas agora é uma igreja de menos de 120 pessoas. O discípulo permanece. A multidão não fica até o final. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a multidão, ela não tem compromisso com Jesus.
O negócio da multidão é conseguir uma cura, o negócio da multidão é prosperar, o negócio da multidão é resolver o seu problema, o negócio da multidão é a curiosidade, eu só vim para ver o que está acontecendo aqui, o que esse pastor está falando, será que ele vai curar alguém hoje, será que alguém vai cair aqui, porque em algumas igrejas cai também, o que será que vai acontecer aqui, eu vim para ver o que vai acontecer. E depois de um tempo elas não permanecem, porque não eram discípulos, porque não tinham compromisso com Cristo, porque não tinham uma experiência de transformação de vida, porque não eram nova criatura, e é isso que eu estou falando para vocês há cerca de 1 ano. Compromisso com Jesus, compromisso com o Evangelho, compromisso com a obra de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus, não só no sentido literal, porque literalmente ele não está aqui fisicamente, embora em espírito. Ele não está aqui fisicamente para que a gente possa segui-lo literalmente, mas nós somos seguidores de Jesus no nosso modo de vida, totalmente diferente da multidão. Aqui do lado de fora está a multidão, é a sociedade atual, que tem os seus princípios, que tem os seus valores, que tem a sua filosofia de vida, que tem a sua forma de viver, mas nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos comprometidos com a sociedade atual e nem com a próxima. Se haverá uma próxima eu não sei, mas nós somos comprometidos com Jesus. Nós somos comprometidos com Jesus. Muitas pessoas hoje simpatizam com a ideia de frequentarem uma igreja evangélica, mas não querem assumir um compromisso com Jesus. E essa frase, eu quero que vocês pensem nessa frase. Essa frase, eu estava um dia estudando, me veio essa frase ao meu coração, até compartilhei nas redes sociais, porque é algo que eu venho analisando, eu venho pesquisando sobre isso. Por que muitas pessoas saem da igreja? É o tão chamado e famoso grupo dos desigrejados que existe hoje em dia. Muitas pessoas saem da igreja e não querem mais saber de igreja. Algumas até têm razão devido aos abusos que sofreram por autoridades religiosas. Agora outros também porque só eram parte da multidão e não queriam um compromisso com Jesus. E aí eu pensei nessa frase e eu escrevi o seguinte: um discípulo de Jesus deve estar congregando. Não abro mão deste princípio. Um discípulo de Jesus deve estar congregando. Não abro mão deste princípio. Mas apenas estar congregando não nos faz discípulos de Cristo. Só o fato de ter aquele compromisso religioso, domingo, 19 horas, não faz de nenhum de vocês aqui discípulo de Jesus. Ah, mas eu venho na sexta também não faz de vocês discípulos de Jesus. Ah, mas eu já me batizei, também não faz de vocês discípulos de Jesus. Mas eu sou dizimista, eu peguei um envelopinho ali e coloquei aqui, também não faz de vocês discípulos de Jesus. Mas o meu nome está na lista dos membros da igreja, também não faz de vocês discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus vai além de tudo isso. É ser um imitador de Cristo. É querer ser igual a Jesus em tudo. Nas pequenas atitudes, nas pequenas ações, no modo de viver, no modo de falar, no modo de pensar. Isso é ser discípulo de Jesus. Para que se cumpra também na nossa vida aquilo que Paulo, como discípulo de Jesus, pôde dizer àqueles que leriam a sua carta: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11 ele fala isso. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. De hoje em diante, as próximas mensagens que eu trouxer para vocês, eu quero falar com base no capítulo 6 de Lucas, o que é ser um discípulo de Jesus. Amém, meus queridos irmãos?